Segunda-feira, 26 de outubro de 2020, Isaías capítulo 15 e 16. Segue os oráculos contra os inimigos de Judá. Podemos dizer os inimigos de Israel. Aqui, no capítulo 15, segue o cerco sobre Moabe, um dos principais inimigos de Judá. Então segue falando, como no capítulo anterior, de como aconteceria com Moabe, assim como outros inimigos. E Moabe aqui está em destaque, mostrando como seria assolada, como a destruição viria por causa de seus conflitos, de suas reações contra o povo de Deus. Então, a cidade seria assolada, toda a arrogância de Moabe seria derrotada e viria a destruição, de maneira que seria uma terra totalmente assolada. Entre o capítulo 16, continuando esse decreto aí em relação a Moabe. Então, a tentativa de reação e os conflitos continuando, a destruição ocorrendo e todo aquele orgulho de Moabe caindo por terra, toda a sua arrogância, toda a sua idolatria, a alegria se transformando em tristeza e o regozijo que acompanhava até mesmo o tempo da colheita, da preparação do lagar e dos vinhos, seria agora de total tristeza. Um lugar que era de cântico e de regozijo, agora seria de sofrimento, porque aqui fala de assolação. E é o Senhor que declara isso. É o oráculo pronunciado por Isaías a respeito do que aconteceria com Moabe. Já o capítulo 7 segue esta mesma ideia. Agora é a profecia contra Damasco e Efraim. Síria. Damasco é a capital da Síria. A Síria havia se aliado com Efraim, que representava as tribos do reino do norte, se uniram para combater contra Judá. Mas Deus levanta o império da Assíria para resistir a eles e, nesse caso, Damasco veio à destruição. Aqui no capítulo 17 relata todas as cidades da Assíria sendo assoladas. Damasco era a capital, ou a cidade principal, que estava sendo desterrada. Então eles uivavam, clamavam de sofrimento, mas Deus agia em favor de seu povo. Então relata o capítulo 17 o sofrimento desses dois povos, a assolação da Síria e de Efraim, que tentaram se levantar contra Judá. E Judá era o povo de Deus, representado aqui por um restante, um remanescente de Israel. Temos aqui a menção da Síria nessa intervenção, e esse ataque da Síria gerou uma destruição total. Mas um remanescente ficou ali, e os assírios se estabeleceram na região. Nessa ocasião, vamos voltar a repetir agora o fato histórico. Esses estrangeiros ali que se casaram com os judeus, formando a raça mista, origem dos samaritanos. Então essa mistura de judeus com estrangeiros, e eles tiveram que se estabelecer num lugar que foi chamado de Samaria, que nós vamos conhecer mais precisamente no Novo Testamento, às vezes que Jesus caminhava por ali evangelizando. Então, dessa forma, vemos esse movimento dos impérios, esse conflito constante e os inimigos de Deus sendo derrotados. Então, fato histórico que precisa ficar em nossa mente, observando que Deus protege o seu povo. É o Senhor dos exércitos que levanta. E aqueles conflitos, aqueles impérios que se levantavam, eram identificados como justiça divina contra os inimigos de Deus. Inimigos esses que às vezes se levantavam contra o próprio povo de Deus, quando o povo estava em desobediência. Então essa narrativa, a gente precisa entender que ela é cultural, ela é ocasional, é especificamente para aquela experiência.
relatando a experiência do povo com Deus. O que permanece disto é Deus, o mesmo Deus daquele momento, o mesmo Deus que agiu naquele instante, age hoje. A visão a respeito de Deus naquela época era um tanto diferente da visão de Deus hoje. A Bíblia é fiel em apresentar todos os relatos, todos os fenômenos. E nós, quando caminhamos como estamos fazendo pela Bíblia toda, vamos compreendendo esses fatos e então vamos aprendendo, né? Que não podemos ficar criando ideias a respeito do Antigo Testamento, tentando tirar doutrinas daí, ou tentando atribuir aquelas mortandades a conflitos espirituais, porque eram conflitos estadistas. Eram impérios que se levantavam contra impérios. Mas o propósito de Deus estava traçado dentro do seu projeto, que culminava em Cristo, que culminou em Cristo. Hoje somos discípulos de Jesus e caminhamos para o céu nesta peregrinação com lutas completamente diferentes daquelas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.